Nada de segunda chance. Veja as infrações que já suspendem sua CNH. Uma das penalidades mais temidas pelos condutores, a suspensão da CNH, não por menos, traz consequências bastante severas. Acontece que, dependendo do que desencadeou nessa penalidade, o condutor precisará permanecer por determinado tempo, que pode passar de 2 anos, sem poder dirigir. A suspensão pode ser desencadeada por 2 motivos principais. Pelo acúmulo de pontos na CNH, quando o motorista atinge seu limite em 12 meses, ou pelo cometimento de infrações autossuspensivas, aquelas que prevêem a suspensão como penalidade direta. Ou seja, é possível que o motorista tenha sua habilitação suspensa cometendo apenas uma infração. Por isso, as autossuspensivas são infrações temidas pelos condutores e extremamente perigosas. As infrações autossuspensivas são as mais perigosas e caras do CTB. As infrações autossuspensivas apresentam, por diferentes razões, condutas de alto risco, tanto para o motorista quanto para passageiros, pedestres, ciclistas e outros condutores. Por isso, quando o condutor comete esse tipo de infração que suspende o seu direito de dirigir, ele deverá permanecer um tempo sem poder pegar ao volante. Esse tempo varia de 2 a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, como o caso da Lei Seca, por exemplo, que suspende a CNH do motorista por 12 meses. Caso o motorista reincida em alguma autossuspensivia em 12 meses, volte a cometer, o período de suspensão aumenta para de 8 a 18 meses. Algumas das infrações autossuspensivas previstas no CTB são dirigir alcoolizado ou sob o efeito de drogas, artigo 165, recusar-se a fazer teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita atestar influência de álcool ou drogas, artigo 165-A. Conduzir veículo para o qual seja exigida a habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido. Artigo 165-B. Dirigir ameaçando os pedestres ou os demais veículos. Artigo 170. Disputar racha. Artigo 173. Promover ou participar de competição, eventos, exibição e demonstração de manobra de veículo sem autorização. Artigo 174. Realizar manobras perigosas, arrancadas, derrapagem ou frenagem com o veículo. Artigo 175. Motorista envolvido em acidente com vítima deixar de prestar socorro, quando possível, entre outras. Artigo 176. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam prestes a passar um pelo outro. Transpor sem autorização bloqueio viário policial. Artigo 210. Transitar em velocidade 50% superior à máxima permitida para o local. Artigo 218. Dirigir moto e similares sem capacete, entre outras. Artigo 244. Usar veículo de forma proposital para interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização. Artigo 253-A. Vale lembrar que todas essas infrações, além da suspensão do direito de dirigir, também contam com a penalidade de multa. E como são infrações perigosas, as multas são bastante altas. Além de todas serem de natureza gravíssima, o que gera multa no valor de R$ 293,47, muitas ainda contam com a influência do fator multiplicador. Nesse caso, a multa de 293/47 pode ser multiplicada por 2,3, 5, 10, 20 e até 60 vezes. A Lei Seca, por exemplo, gera multa de R$ 2.934,70. Transitar em velocidade 50% acima da máxima permitida, multa de R$ 880,41. E como exemplo de uma das infrações mais caras do CTB, usar veículo de forma proposital para interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização gera multa no valor de R$ 5.869,40. CNH do motorista não é suspensa automaticamente. É importante que o condutor saiba que, embora as infrações autossuspensivas prevejam a suspensão como penalidade direta, ela não acontece de maneira imediata. Ou seja, o condutor ainda tem a chance e o direito de se defender. Quando um condutor é autuado por uma infração de trânsito, as penalidades não são impostas de cara, mas no momento correto do processo administrativo. A Resolução nº 8/2022 do CONTRAN descreve essas etapas e define uma série de requisitos para que esse processo seja considerado regular. Por exemplo, o motorista precisa ser notificado mais de uma vez, por meio da notificação de autuação e da notificação de imposição de penalidade. Precisa ter a oportunidade de indicar condutor, quando couber, apresentando
apresentar defesa prévia e recursos em primeira e em segunda instâncias. Isso tudo seguindo os prazos legais. Alguns deles são 30 dias para o órgão enviar a notificação de autuação ao condutor, disponibilizar 30 dias, no mínimo, para o motorista apresentar sua primeira defesa, enviar a notificação de imposição da penalidade em, no máximo, 360 dias a partir da data da infração. Abrir prazos mínimos de 30 dias para o condutor apresentar cada recurso. Por isso, ainda que a infração seja registrada durante uma fiscalização, com a abordagem do motorista pelo agente de trânsito, a CNH não será imediatamente suspensa. Levou multa? Estamos aqui para ajudar. Na Recurso Inteligente, transformamos suas multas em soluções inteligentes. Se você foi multado e não sabe o que fazer, não se preocupe. Nossa equipe especializada está pronta para analisar seu caso e recorrer da multa, garantindo seus direitos no trânsito.